Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo, e só precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então ele faz uma advertência de que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 30, ele vai dizer assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, João, ele está nos advertindo, João, ele está nos sinalizando, por melhor dizer, que Jesus fez muitas outras coisas. Não apenas aqueles milagres que estão registrados, mas Jesus fez muito mais, porém, ele escolheu esses milagres, ele registrou esses milagres para que todos possam crer que Jesus, ele é o Messias e que, crendo, tenham vida por meio da fé. Queridos e amados irmãos, esse texto que nós lemos foi a última ceia do Senhor na visão, na ótica de João. E o interessante é que o ministério de Jesus pode ser dividido em 3 fases. Primeira fase, o primeiro ano, o ano da inauguração. O ano em que as pessoas estão conhecendo Jesus. O ano em que as pessoas estão olhando para Jesus, olhando para o ensinamento dele e dizendo assim: esse é profeta. Esse é filho de Deus. Esse é o cumprimento das Escrituras. Um olhava para o outro e dizia: será que é ele? Até que um dia, um religioso, um doutor da lei, se colocou diante de Jesus na calada da noite, na escondida, e declarou: eu sei que você é o Messias. Eu sei que você é aquele que haveria de vir. O segundo ano é o ano da popularidade. As pessoas já conheciam Jesus, as pessoas já estavam bebendo da palavra de Deus através de Jesus, as pessoas já estavam desfrutando dos milagres de Jesus, e as multidões seguiam Jesus. Por onde Jesus ia, Jesus arrastava multidões. Muitos atrás dos milagres, muito bem. Muitos através da multiplicação de alimentos. Mas muitos também estavam ali para ouvir a palavra. Certa vez, eles disseram uns para os outros: este homem ensina diferente. Este homem fala diferente, ele não é igual
aos líderes que nós temos por aqui, não. Quando ele fala, nós sentimos a presença de Deus. Quando ele fala, a palavra dele toca nos nossos corações. E essa forma de Jesus de pregar, de ensinar com carinho, com amor, com acolhimento, foi cativando as pessoas. E as pessoas iam atrás de Jesus, largavam tudo para seguir a Jesus. O terceiro ano do ministério de Jesus foi o ano da oposição. Por quê? Porque Jesus estava quebrando um sistema que existia naquele lugar. Jesus estava olhando para aquelas pessoas e falando: a promessa se cumpriu e de hoje em diante vocês vão viver a nova aliança. A nova aliança no meu sangue. E na minha nova aliança, vocês precisam entender que vocês têm que amar a Deus e vocês têm que vos amar uns aos outros. E vocês também têm que entender que aquilo que era pecado apenas quando era visto, agora é pecado quando nasce no seu coração. Porque, meus irmãos, trago como exemplo o adultério. O adultério só era pecado se o homem e a mulher fossem pegos em flagrantes. Aí era pecado. Enquanto as pessoas não enxergassem o erro umas das outras, estava tudo bem. Só que Jesus agora vai dizer para aquelas pessoas: quando o pecado nascer no seu coração, quando o pecado brotar dentro de você, você já está afastado de Deus. Então, cuidado com o que vocês fazem, dizia Jesus. E isso incomodava os líderes religiosos daquela época. Eles precisavam de todo aquele sistema, eles sobreviviam de todo aquele sistema. E Jesus agora fala: vocês não precisam de intercessores. Vocês não precisam de ninguém para levar a oração, a petição de vocês até o Pai. Vocês agora têm o livre acesso a Deus. Nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 11, João, ele vai narrar 7 milagres de Jesus. A partir do capítulo de número 12, ele já nos dá a visão do reino e ele vai falar das lições que Jesus deixou para nós, através da fé em Deus. Jesus preparando o coração do homem para se aproximar de Deus. A partir do capítulo de número 13, nós já podemos ler que está perto da ceia, está perto da Páscoa do Senhor, já está perto de Jesus morrer. E o texto que nós lemos era uma quinta-feira. Depois daquele momento da janta, da refeição, Jesus iria ser traído. E algumas horas depois, ele já estaria morto. Hoje nós estamos aqui para refletir sobre o que esse sacrifício significa. O que é o sacrifício de Jesus para você, meu irmão? O que significa tudo isso daqui para você? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? O que isso significa para a sua vida? Sabemos que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de entrega. Por quê? Porque ele se entregou para a sua igreja, por nós. Sabemos que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de troca, aonde ele troca a santidade dele, aonde ele troca a nossa morte por vida eterna para cada um de nós. Sabemos que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de substituição, porque Jesus tira o pecado que está sobre as nossas vidas, que está sobre cada um de nós, e ele joga todo esse pecado sobre si, sobre ele, na cruz do Calvário. Vamos ver algumas lições que o Senhor nos ensina nesse texto. A primeira lição é que o amor de Cristo, ele é absoluto. E nós já falamos aqui hoje sobre amor. E eu vejo a confirmação de Deus em todas essas coisas. O versículo de número 1 do texto que nós lemos vai dizer que faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que havia chegado a hora dele deixar este mundo e ir para o Pai. E ele sempre havia amado os seus e estava neste mundo
que estavam neste mundo, e ele os amou até o fim. Irmãos, quando nós vamos para a escrita no grego e nós pegamos a palavrinha ali que Jesus nos amou até o fim, aquilo ali é muito mais profundo do que nós podemos expressar no nosso idioma. O texto ali está querendo dizer que Jesus, ele nos amou ao máximo. Jesus, ele nos amou com todas as suas forças. Jesus, ele nos amou de uma maneira que ninguém poderia nos amar. Jesus, ele nos amou até o fim. E Jesus, o que João está dizendo é que Cristo nos amou por completo, de uma forma incontestável, de uma forma única. E Cristo nos amou, irmãos. E Cristo nos ama ainda hoje, independente do caminho que nós seguimos, independente das decisões que nós tomamos. Cristo nos ama. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Cristo sabia que Judas iria traí-lo. Cristo sabia que Pedro iria negá-lo. Cristo sabia que após a sua morte, todos os seus discípulos largaram tudo e voltaram para a vida que eles levavam antes. Os seus discípulos voltaram para a pescaria, voltaram para as suas atividades normais. Irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado e tivesse ido atrás dos seus discípulos, nós não estaríamos aqui hoje. Porque seus discípulos já haviam voltado para as suas vidas. Mas mesmo assim, Jesus nos amou. Mesmo assim, Jesus amou os seus discípulos. Irmão, Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece os caminhos que você está trilhando. Jesus sabe que, por vez ou outra, alguns de nós se desvia da presença dele. Mas independente disso, Ele nos ama. Ele não nos ama só porque nós estamos aqui nesta noite adorando e glorificando o seu santo nome. Ele nos ama por completo. Ele nos ama por inteiro. E partindo desse raciocínio, partindo dessa ideia, entenda, meu irmão, Ele ama todo mundo. As pessoas que estão afastadas de Jesus neste momento, independente das condições delas, Jesus morreu por elas também. Jesus ama cada uma delas também. Quando caímos no pecado, Ele continua nos amando. E intercede por nós. E a Bíblia fala que quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos o que dizer, o Espírito Santo toma o nosso papel e intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Tamanho o amor de Cristo por nós. A igreja precisa entender de verdade no seu coração o que significa aquele texto que está em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou, meu irmão. Deus te amou, minha irmã, de tal maneira, de uma maneira única, que ninguém iria te amar. E Ele entregou o seu único filho, por amor de mim e por amor de você. E por isso estamos aqui hoje. E foi o amor de Cristo que nos trouxe aqui nesta noite. Foi o amor de Cristo que moveu os nossos corações para nós estarmos aqui nesta noite. Se você está sentado nesta cadeira, foi o amor de Cristo que te colocou aí nesta noite. João vai dizer no capítulo 15, versículo 13: ninguém tem amor maior do que esse, que morreu por seus amigos. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua própria vida por eles. Paulo ele vai ser ainda mais profundo, quando Paulo vai dizer assim: o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, o amor de Cristo às vezes nos envergonha. O amor de Cristo às vezes nos faz refletir. Será que estamos amando de verdade? Será que estamos amando como Ele nos ensinou? Será que estamos amando da forma que Ele exige que a sua igreja ame? Aleluias.
Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35 em diante, um texto que nós já cantamos esse texto. O que poderá nos separar do amor de Cristo? O que pode te separar do amor de Cristo, meu irmão e minha irmã? Paulo lhe dá uma lista de muitas coisas. E no final, no versículo de número 39, ele vai dizer que nada pode nos separar deste amor. Nada pode nos separar deste amor. Que é o amor de Deus que se manifesta através de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. A segunda lição que esse texto nos traz é que ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai, e todo o controle, todo o poder está em suas mãos. Meus queridos e amados irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão perdidas, que não sabem aonde estão, que não sabem qual é o seu propósito. Mas Jesus, ele vai dizer no versículo de número 3 do texto que nós lemos, que Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e ele sabia de onde ele tinha vindo, que era de Deus, e ele sabia que para lá ele iria voltar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você entregar o controle da sua vida ao Senhor, se você permitir que o Senhor assuma o controle da sua vida, Cristo irá se manifestar e irá fazer coisas tremendas e maravilhosas sobre a sua vida. Quem está na luz de Cristo manifesta o perdão e o padrão de Deus, segundo a vontade do Senhor. No versículo de número 4, João vai dizer assim: então Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Queridos e amados irmãos, Jesus, sentado à mesa, se levanta diante da discussão dos seus discípulos que estão querendo saber quem é o maior. Aí Jesus fala assim: vocês querem saber quem é o maior? Peraí. Jesus se levanta, tira a sua roupa, tira a sua capa, pega uma toalha, amarra um pano na sua cintura, se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. São 12. Um por um ele vai lavando os pés. Pedro, ele está vendo tudo. E quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro, epa, os meus pés não, Senhor. O Senhor nunca lavará os meus pés. Jesus, ele fala para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Em outras versões, se eu não lavar os seus pés, você não é mais o meu discípulo. Aqui nós aprendemos uma terceira lição. A insubmissão a Cristo e a sua palavra nos leva a perder as nossas bênçãos, irmãos. Quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, quando nós não obedecemos o direcionamento de Deus, perdemos as nossas bênçãos. As bênçãos escapam pelas nossas mãos. Tem um escritor que ele vai dizer: colocar os pés na bacia de Cristo é colocar o que temos de mais sujo em Cristo. Meus irmãos, os pés das pessoas eram muito sujos, empoeirados. Eles moravam no deserto, andavam descalços ou de sandálias. Os pés eram a parte mais suja do corpo das pessoas. Muitas vezes as pessoas não cheiravam bem, por isso o costume de quando você chegar na casa de alguém, você ser ungido. Eles passarem óleo sobre a sua cabeça, passarem óleo perfumado sobre o seu corpo para aliviar um pouquinho o odor do suor. Por isso o costume de lavar os pés, que era trabalho de escravo e dos piores escravos. E Jesus, ele se coloca nessa posição para lavar os pés dos seus discípulos. Aí Jesus, ele vai falar assim: eu vou lavar o pé de quem está mais sujo. Eu vou lavar a parte do corpo de vocês que está mais sujo.
Pedro, exagerado como sempre, ele vai dizer assim: então, Senhor, não lava somente os pés, pode lavar as mãos e a cabeça. Em algumas versões, pode lavar o corpo todo. Aí Jesus fala assim: eu vou lavar os pés de vocês, vocês vão ficar limpos, mas nem todos que estão no meio de vocês estão limpos. Jesus sabia, irmãos, que ali havia pessoas que não estavam com o mesmo propósito. Jesus sabia que ali havia um que não estava com o coração puro diante dele, mas isso não impediu Jesus de amá-lo. Isso não impediu Jesus de morrer na cruz. Isso não impediu Jesus de cumprir o seu ministério. Por isso, meus irmãos, eu vos digo, quando você vier à casa do Senhor, olhe para Cristo. Olhe para o seu alvo, que é Jesus. Jesus poderia ter desistido. Jesus poderia ter ficado chateado. Jesus poderia ter dito assim: eu investi 3 anos da minha vida exclusivamente para aquele que era meu único parente. Judas era parente de Jesus. Judas era tesoureiro de Jesus. Judas era homem de confiança de Jesus. Jesus poderia falar: estou desanimado, vou desistir, talvez mais tarde, mas não. Ele não desistiu. Ele nos amou até o fim. Depois disso, Jesus veste as suas roupas. Tudo isso aconteceu no jantar, irmãos. Tudo isso aconteceu na mesa posta para a ceia. Neste momento que nós vamos relembrar aqui nesta noite, neste memorial que o Senhor deixou para a sua igreja, tudo isso aconteceu durante esse momento. Aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vocês entenderam tudo isso que eu fiz? Vocês entenderam tudo isso que está acontecendo aqui? Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Cristo. Muitas vezes nós não entendemos as vias pelas quais o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos os sinais que Deus está nos mostrando. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais o Senhor, para que a visão espiritual possa aflorar na vida de cada um de nós. A quarta lição: Jesus Cristo, Ele é mestre e Ele é Senhor. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e vocês têm razão, disse Jesus, porque eu sou o mestre, porque eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, e se eu sou o mestre, eu lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros, disse Jesus. E esta é uma lição, meus irmãos, que nos ensina que todos nós estamos em posição de igualdade diante de Deus. Não tem ninguém maior, não tem ninguém melhor, não tem ninguém mais importante. Jesus não ama mais um e menos o outro. Todos nós somos iguais diante de Deus. Jesus, Ele morreu por mim. Jesus, Ele morreu por você. Jesus, Ele morreu pelas pessoas que ainda nem o aceitaram, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de uma forma que nós jamais conseguiremos entender. Ele é Senhor, e nós temos que seguir os exemplos dele. No versículo 15 ele vai dizer assim: pois eu dei o exemplo para vocês, então faça o que eu fiz. E Jesus, ele nos ensina, irmãos, o que é amar, o que é ser humilde, o que é ser servo, e o que é ser submisso a Deus e a sua palavra. E que nós possamos estar no centro da vontade do Senhor. Esta noite é noite de ceia do Senhor. Essa noite é noite de memorial ao nosso Deus. E eu fico feliz, porque hoje eu vejo que além da igreja, alguns irmãos nos visitam. Nosso irmão Roxinho, que há algum tempo eu não via, está ali. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Saudade de você. Não nos abandone. Eu sei que você está morando um pouco distante agora, mas não nos abandone. E todos vocês que estão aqui nesta noite, que nos visitam, e todos vocês que já são batizados, e todos vocês que estão em comunhão com a palavra do Senhor, todos vocês que estão em comunhão com a igreja, com o pastor de vocês, vocês também são nossos convidados a participar da mesa do Senhor, porque essa ceia, esse memorial, essa mesa preparada, ela não é do pastor Diogo.
Essa mesa não é da Igreja Batista Renovação. Essa mesa ela é de Jesus. E é Ele que nos convida. De qualquer forma, de qualquer jeito, não. A palavra nos orienta. O livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, percebendo que estava tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito, ele disse, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como está a sua vida diante de Deus? Examine-se, confesse os seus pecados, se reconcilie com Deus e depois participe da mesa.